Um bom dia para vocês, boa sexta-feira, bom trabalho, né? E vou fazer esse vídeo para vocês soltando sonhos, né? Que é as visões que o Senhor me concedeu da vinda dele. Olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Os sonhos da vinda do Senhor é sonho de alerta para a casa do Senhor e para o tempo evangélico, para o tempo católico e para vocês que não aceitaram Jesus. É sonho de alerta para vocês. Não perde tempo. Procura um tempo evangélico que aceita Jesus. Jesus está voltando e com ele vai vir um grande juízo sobre a face da terra, sobre os quatro cantos da terra. O sexto selo sendo aberto é mundial, vai cair nos quatro cantos da terra. E algo que eu digo a vocês, aceita Jesus, porque nesse dia muitas pessoas vão sair dessa terra, muitas mesmo. Para onde é que vocês estão indo? Pelo amor de Deus, o sexto selo vai ser aberto. Aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da tua vida. Está afastado? Volta para o Senhor. Não perde tempo. Volta para o Senhor. E vocês que estão dentro da congregação, vou ler uns versículos para todos nós que estão dentro dessa congregação. As pessoas que estão dentro dos templos, elas estão procurando a própria salvação da alma delas. Cuidado, examine as Santas Escrituras para que vocês não perdam dentro do templo. A pessoa está dentro do templo buscando a presença de Deus, fazendo maravilha e perde a própria salvação. Por quê? Porque não está de acordo com a vontade de Deus. Deus é santo e Deus exige de nós santidade. Deus é perfeito e exige de nós que nós sejamos o sal da terra. Jesus foi o sal da terra. Jesus foi humilhado, Jesus foi maltratado, Jesus foi perseguido mesmo, a ponto de morte de cruz. Ele pregava o evangelho, mas era nos campos, nas aldeias. Por causa de quê? Por causa que os sacerdotes da casa de Deus, do templo de Deus daquele tempo, eles procuravam Jesus para matar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela não é uma palavra que, glória a Deus, não é uma palavra que nos conforta, é uma palavra que ela nos afronta. Afronta o quê? Afronta o nosso pecado. E se nós não aceitarmos essa palavra, pode ter certeza que porque nós não aceitemos, por causa dela, nós seremos condenados. A palavra de Deus, porque ela nos limpa, ela nos purifica, se nós dermos o que? Cabimento. É isso que eu tenho para dizer para vocês. E um bom dia, bom trabalho. Que Deus proteja vocês esse dia de trabalho, a vinda de vocês para casa, o retorno, proteja a família de vocês, esteja no comando das nossas vidas, não perde tempo. Procura um tempo evangélico, aceita Jesus. Bora pra cá? Olha, Jesus está voltando. Todo dia nos meus vídeos eu aviso vocês, povo, que não aceitou Jesus, Jesus está voltando. Vocês que estão dentro da congregação, conserta os teus caminhos com o Senhor. Tem pessoas dentro da congregação lá no caminho largo, sai desse caminho. Tu não procura a salvação da tua alma, vai perder a tua salvação da tua alma porque tu gosta de fazer a vontade da tua carne. Renega-te a ti mesmo. É Lucas 9 e o versículo 23. E dize a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, cada dia siga-me. Quem quiser vir após mim, está procurando o reino do céu, está procurando salvação, tem que se negar. Aquela velha pessoa, ela nunca mais tem que existir. Tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só assim a gente é do reino do céu. E toma a tua cruz e siga a Jesus. Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Bora pra cá? Vou começar a ler pra vocês. Passei foi muito. Cheguei. Olha o que é que o Senhor está falando. Olha o que é que o Senhor está falando a respeito dessas pessoas que estão dentro do templo, conhecendo a palavra de Deus. Vou ler os 2 versículos que eu falei para vocês, né? E depois vou para as outras partes das Santas Escrituras. Ó. Entrai pela porta estreita. E já começa logo fazendo um convite. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho
que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O Senhor está dizendo que a porta do abismo, e nesse caminho da perdição, muitas pessoas andam nele. Por isso que Jesus convida vocês, sai desse caminho, bora para o outro, ou o caminho que vocês têm que andar. Ó, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Esse caminho aqui, estreito, essa porta estreita, esse caminho apertado, é o caminho da salvação. Por isso que Jesus disse em Lucas 9, o versículo 23, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz cada dia e siga-me. Em João, deixa eu terminar logo aqui. Vocês vão ver que essas pessoas, eu vou ler 3 versículos, vocês vão ver que essas pessoas estão dentro do templo. E elas não vão entrar no reino do céu, por causa de iniquidade. Iniquidade é pecado. Ó. Nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia. Você está vendo? Tem pessoas que estão dentro do templo, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Jesus diz em João 5 e o versículo 39, examinar as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que dele testifica. Então, testifica do nosso Senhor. Ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Você está vendo essas pessoas estão na casa de Deus, profetizando o nome dele. Ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Eu tô repetindo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e em teu nome não expulsamos demônio e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Tá vendo essas pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas elas não estão de acordo com a vontade de Deus. Ó, são que as virgens loucas, não são as virgens prudentes. As virgens prudentes, elas vão ser levadas do céu. Por quê? Porque elas estão preparadas. Ó, e então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Tá vendo essas pessoas que estão dentro dos templos praticando iniquidade, no pecado. Por isso que eu digo vocês, povo evangélico, sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. Povo católico, sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. Bora pra cá? Ó. É João 3, versículo 3. Na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Vocês estão vendo? Jesus disse, se não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Por isso que tem muitas pessoas que estão dentro do templo, mas elas não nasceram de novo. E o versículo 3, esse aqui que eu acabei de ler foi o versículo 5. Eu vou ler para vocês o versículo 3. Na verdade, vos digo que aquele que não nascer não pode entrar no reino do céu. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Agora eu vou para Lucas, vocês viram, né? Aquelas pessoas estão dentro do templo, mas elas não nasceram de novo. Tem que ter, por isso que eu digo a vocês, tem que ter transformação de vida. Tá perdendo tempo dentro da casa de Deus, tá perdendo tempo, porque não tá fazendo, não tá indo de acordo com a vontade de Deus, tá indo de acordo com a vontade da sua própria carne. Quando a gente quer a nossa salvação, a gente o quê? A gente renuncia. Um casamento, quando a gente vai casar, a gente renuncia tanto da coisa. Então, eu tô falando assim, né? As pessoas quando casam, elas renunciam. Tem que ter fidelidade, tem que ter amor, tem que ter carinho do mesmo jeito. Quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, na caminhada com Ele, tem que ter fidelidade, tem que ser verdadeiro, tem que rejeitar as coisas do mundo e tem que se voltar totalmente para o Senhor. É isso que o Senhor exige de nós. É esse povo que vai se levar da face da terra. Os outros que estão com negligência ficarão para pegar um alto preço. Faz isso contigo não.
Não faz isso contigo, não. Não busca a própria salvação. E olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Para com isso, Jesus está voltando. Vocês que não aceitaram, Jesus aceita. Vocês que estão dentro das congregações, se reconciliam com o Senhor. Vocês. Vocês do tempo é católico. Para com isso. Bora pra cá. Dói. Porque eu sei que muitas pessoas vão ser tiradas agora. No dia do arrebatamento, quando abrir o sexto selo. Pra onde é que vocês estão indo? Bora pra cá. É Lucas. Para as pessoas que não confessaram Jesus. Ó. Confessa Jesus. Não perde tempo, não. Ó. E digo vós. É Lucas 12, versículo 8, versículo 9. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens será confessado diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Saiu da terra, não aceitou o sacrifício que Cristo fez por ti. Tu vai comparecer perante a Ele. E o teu nome não está escrito no livro da vida. E o Senhor vai te negar na frente dos anjos. Mas por quê? Porque está escrito. E essas pessoas que não foram achadas escritas no sacrifício que Cristo fez por nós aqui na cruz do Calvário, essas pessoas, olha o que eu vou ler. Para onde que essas pessoas vão? Não faz isso não. Renuncia, aceita Jesus, Jesus está voltando. Ó, e aquele que não e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas pessoas, elas não acolheram a própria salvação da alma delas. E elas foram lançadas no lago de fogo. Porque estava aqui na terra. E não colheu a própria salvação da alma delas. Ó, Apocalipse 20 e o versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A sentença. A terra é um lugar difícil, né? É um lugar de cativeiro, que a gente é cativo do pecado e a gente tem que batalhar todo dia. Mas se Jesus disse que nós teremos aflições, nós teremos. Mas que foi que disse que Jesus falou que nós suportaríamos. Se ele venceu, nós venceremos, entendeu? Agora bora para aqui, para os sonhos. Olha, eu sonhei. Eu vou soltar logo o versículo para confirmar o sonho. Eu sonhei. Eu vou soltar Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, a palavra de Deus nós temos sempre que soltar ela com a verdade. E a palavra de Deus, ela não é doce, não. A palavra de Deus, ela é salgada. Os templos estão cheios porque estão pregando palavra doce, não estão pregando palavra de salvação. Não estão pregando palavras de arrependimento. Estão pregando só palavras mesmo agradáveis aos ouvidos. Porque Deus nos dá as duas coisas. E Jesus, o Novo Testamento, o Senhor foi abertamente dizendo, falando mais do inferno do que do próprio do céu. Por quê? Para que vocês tenham compaixão da alma de vocês e você se saia desse caminho. Prega palavras de arrependimento, prega palavra de salvação. Bora pra cá? Olha, eu sonhei que eu estava numa casa. Nessa casa tinha umas pessoas, elas tinham chegado de viagem, elas estavam fazendo comida. No momento que elas estavam fazendo comida, eu peguei um pezinho de cebola, saí dessa casa e fui plantar na outra casa. No caminho que eu saio para plantar na outra casa, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. E esse pedaço desse templo no céu, glória a Deus, ele era muito grande. E ele era todo branco, só que tinha uma listra marrom em cima, fina, e mais embaixo tinha um desenho, um amarelo bem clarozinho, um azul bem clarozinho e um preto. Quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu e eu continuei meu caminho. Cheguei na frente dessa casa, lá na frente dessa casa tinha um poço,
com água azul marinho escuro, e a terra estava úmida, lá eu plantei espécies de cebola. E essa casa ela não tinha teto, só tinha um portal. Lá eu plantei espécies de cebola. Quando eu terminei de plantar, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. Quando eu vi esses 3 homens descendo, eu disse assim, eu vou ver quem é. Quando eu disse que eu ia ver quem era, o homem já veio ao meu encontro. 2 ficou no meio da rua, veio ao meu encontro. O que veio ao meu encontro, ele chegou para mim e disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali para trás, embora olhar. E eu saí mais ele. A primeira casa, ele olhou, lá dentro tinha uma mulher. E ele disse não. E a porta estava aberta, ele disse não. E a outra, a porta estava fechada. Ele foi lá dizendo não. E a outra, a última, né? Eu abri uma brechinha. A porta estava fechada, eu abri uma brechinha para ele, ele olhou, eu olhei. A mulher que estava lá dentro olhou com o rostinho de espantado. Ele colocou um semblante de alegria no rosto dele e se virou para mim, deu um sorriso. Ele deu um sorriso, eu deixei ele lá e eu fui lá para frente da casa, onde eu plantei os pés em cebola. Quando eu vou chegando, ele já veio atrás de mim com essa mulher. Ela não estava mais como ela estava antes, não. Ela estava toda imóvel, ela não se movia mais, não. E ele vinha trazendo ela na frente da mão dele. Ela vinha na frente da mão dele e ela suspensa do chão. Ela não... Ela vinha assim, é no poder dele, então. Ele chegou e colocou ela mesmo no centro dessa casa onde eu estava. Ele colocou, onde eu plantei esse pés em cebola, ele colocou ela mesmo no centro, na porta, mesmo no portal. Ela suspensa do chão. Eu pensei que ele ia levar ela naquela hora. Naquele momento que ele colocou ela ali, né? Aí eu peguei e disse assim, olhei pra ela, né? Achei ela bonita, olhei pra ele, o rosto tão decidido. Aí eu peguei e disse assim, glória a Deus, glória a Deus. Eu peguei e disse assim, eu vou perguntar pra ele de onde ele vem. Ele não viu Jesus. Eu cheguei pra ele, andando do lado dele, andando do lado dele, eu perguntei assim, de onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? E ele parou perto de mim, ele colocou um semblante no rosto e eu me acordei. O semblante que ele colocou no rosto, ele disse assim, tu não tá me conhecendo? Aí eu me acordei, né? O semblante que eu entendi do rostinho dele, né? E esse homem é Jesus. Essas 3 pessoas, eu vou explicar isso aí pra vocês, do início até o final. Casa, essas pessoas que chegaram de viagem, as pessoas do arrebatamento, esse pezinho de cebola, é muito choro, muito choro. E esse templo é Nova Jerusalém. E essas outras 4 casas, que é a primeira que eu plantei o pezinho de cebola, esse poço d'água é muito choro. E essa casa que não tem teto é o templo lá em Israel, que só tem uma parede erguida, que é o Muro da Lamentação. E esse que eu plantei só um portal, e o portal. Então, e algo vocês têm que prestar atenção. Casa representa tempo. Casa representa tempo. E algo que eu vou dizer pra vocês. As outras 3 casas, ela estava em funcionamento, estava funcionando normal. A primeira não estava não, porque o templo em Israel, ele não funciona não, aquele templo ele não funciona mais. Só o Muro da Lamentação, as pessoas só vão lá só pra orar, chorar e pronto. E voltar para suas casas, né? É chorar, né? Porque aquele poço estava cheio d'água, do choro do povo de Israel. E eles não cultuam a Deus. Por isso que essa casa não estava em funcionamento. Então, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. E sobre essas 3 casas, 2 foi rejeitadas. Eu vou ler para vocês na Santa Escritura, porque cada casa representa um templo do Senhor aqui na face da terra. Mulher dentro da casa representa uma religião. Para vocês verem, né? Agora eu vou para o quê? Falar na Santa Escritura para confirmar vocês. Para que não fique igual Tomé, duvidando da palavra de Deus. Não faz isso não. Porque a atitude de Tomé não agradou o Senhor, não. Muito pelo contrário. Deixa foi o Senhor, né? Assim, né? Não deixou o Senhor satisfeito, né? Então, bora pra cá. É Mateus 25. E a parábola, as 10 virgens. Por que eu vou ler essa parábola das 10 virgens? Porque 2 templos foi rejeitado. E aqui está dizendo que um templo vai ser rejeitado, que é justamente a casa do meio. Deixa eu contar para você o restante desse sonho. Por que esse templo foi rejeitado? Por causa da vaidade. O templo evangélico, ele está cheio de vaidade. Cheio de vaidade. E por isso que ele foi rejeitado. Quando eu me acordei, eu disse assim, se eu não tô entendendo nada desse sonho, me deixa eu dormir mais um pouquinho. E ele me mostra a cabeça, só a cabeça de uma mulher toda maquiada. Ele me mostrou a cabeça da mulher toda maquiada, né? E glória a Deus, glória a Deus.
o rostinho dela com pó, a sobrancelha dela com rímel bem preto, o cabelo dela estirado, os lábios dela com batom. E eu olhei assim pra ela tava falando sobre maquiagem e eu me acordei. Aí quando eu me acordei eu entendi esse sonho todinho, como eu já expliquei pra vocês. Essa segunda casa ela foi rejeitada por causa da vaidade. Agora bora para o quê? Bora para o... Por que esses dois templos foi rejeitado? Tá aqui, por falta de conhecimento da palavra de Deus. A primeira casa, primeiro templo. A casa representa templo, a mulher representa a religião. A primeira casa ela foi rejeitada. Por causa de quê que ela foi rejeitada? Por causa... Glória a Deus, glória a Deus. Por que ela foi rejeitada? Por causa da falta do conhecimento da palavra de Deus. Ou então por falta de obedecer o conhecimento de Deus. A primeira foi por falta mesmo de conhecer e de obedecer a palavra de Deus. O primeiro tempo, que é o templo católico, ele foi rejeitado. E a segunda casa são aqueles crentes que vão ser deixados para trás. É a segunda casa que foi rejeitada. Por quê? Porque estava todo despreparado também. Sem conhecimento da palavra de Deus, sem querer conhecer Deus, sem querer ler as Santas Escrituras para ter vida eterna. Como eu li para vocês no versículo. Bora para a parábola? Ó, então o reino do céu é semelhante a 10 virgens. O reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Todos nós temos que estar com o quê? Com a nossa lamparina cheia do azeite de Deus. Ó, 5 delas eram prudentes, 5 loucas. Você está vendo? 5 prudentes, 5 loucas. A foi as loucas que foi rejeitada. E as prudentes foi aquela mulher da última casa que ela foi aceita. Aquela religião, entendeu? Que ainda prega a palavra de Deus, né? Ó, as loucas, tendo as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Apagaram dentro da casa de Deus. Por isso que aquele povo que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Não adianta de nada também conhecer as Santas Escrituras e não pôr em prática. Ó, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Ela tem azeite de reserva nas vasilhas, ainda tem azeite dentro de si, né? Que é o conhecimento da palavra de Deus. Mas à meia-noite, e tardando o esposo, torcalejaram todas elas adormeceram. Ai, o Senhor vem, tá com quanto tempo o Senhor disse, ainda não veio. Pois então, ó, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Continuando. Aí os templos estão acordados, mas está faltando azeite. Ó, as loucas disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Crente dentro da casa de Deus apagado, sem conhecimento das Santas Escrituras e sem a praticar ela, né? Porque a gente não conhece, a gente peca. Porque a gente não conhece, porque a gente conhece e não pratica, a gente peca também, entendeu? Mas as prudentes respondendo, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vende e compra para vós. O Senhor está dizendo. Se enche da palavra de Deus. Aqui as virgens, que são aquelas pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, manda elas examinar as Escrituras para que elas sejam cheias também e para que elas não pequem. E tendo elas ido comprá-lo, vai estimar um pouquinho, né? Ó, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e aquela que estava preparada entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Aquelas que estavam preparadas, elas entraram para o que o Senhor levou e a porta foi fechada. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nós. O povo chegando, pedindo para Jesus levar ele. Por causa de quê? Por causa da grande tribulação. Mas tiveram chance, tiveram oportunidade. O Senhor bateu todas as vezes nas portas. O Senhor mandou ir para os templos avisar vocês que está voltando. Olha o rostinho que vocês colocam. Não acredito, não confio. E o Senhor alertando vocês. Mas continuando, né? O Senhor disse que o tempo que não quer ele também não vai obrigar não. Porque o Senhor
O Senhor é um Deus, nós somos o templo do Senhor. O Senhor é um Deus santo e Ele chama nós à santidade. Quando Ele chama nós, que nós viramos as costas para Ele, o que é que Ele pode fazer? Nada. Ele pode fazer se nós temos permissão, né? E ele respondeu, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Por quê? Jesus vai dizer que não conhece. Porque vocês tiveram a oportunidade de conhecer Ele na Santa Escritura. Tiveram a oportunidade de vocês se santificar para morar com Ele. E vocês se jogaram fora, desperdiçaram. Continuando. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos nem o dia e nem tampouco a hora. Então, mas Jesus deixou sinais da segunda vinda dele, sinais da segunda vinda. E a gente está vendo que está acontecendo. Os sinais da segunda vinda do Senhor tá manifestado no mundo inteiro. Entendeu? A mensagem do Senhor ela é forte, mas é o que? A palavra de Deus ela é salgada, ela não é doce não. E ela se confronta a nós. Então confronta mesmo. Chama nós o arrependimento. Olha, arrependei-vos, Jesus está voltando. Deixa a vaidade de lado, como Jesus me mostrou. Agora bora para... Por que essa outra casa foi rejeitada? Por que foi que essa outra casa foi rejeitada? Por que ela foi rejeitada? Eu vou ler para vocês em Salmo 95. Por que ela foi rejeitada? Ó. E agora o Senhor vai vir sobre ela. Por isso que ela foi rejeitada. Por causa do pecado e por causa de falta do que eu vou ler para vocês agora. Adora muito a mãe do Senhor. Adora muito... não é a mãe do Senhor. Adora a imagem. A imagem. E os 10 mandamentos condenam isso. Os 10 mandamentos, o templo católico, ele pisa por cima. Ele faz de conta que não existe os 10 mandamentos. Porque se está lá escrito os 10 mandamentos e eu não obedeço, eu tô vendo que está escrito, mas eu tô fazendo de conta que não tá. Entendeu? Bora pra cá, ó. Versículo Salmo 95, vou ler o versículo 6 para vocês. E vou ler esse texto até o versículo 7 novamente para vocês, ó. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. É só aí que nós devemos dar adoração. E as pessoas rezam para a Ave Maria, as pessoas cantam para a Ave Maria. Então, por isso que a primeira casa o Senhor veio, mas o Senhor rejeitou. Por quê? Por as idolatria. Ó, para vocês verem o que estão fazendo ao contrário. Ó, e os padres sabem disso. Os padres, eles sabem disso. Por que vocês fazem isso com esse povo? Por que vocês fazem isso com essas ovelhas do Senhor? Entendeu? Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. Celebrar o Senhor com júbilo, é com cântico. A rocha da nossa salvação, Ele é a nossa salvação. Apresentemos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Sobre todos os deuses, sobre os anjos caídos que estão na face da terra, contra o inimigo de Deus, então, que é nosso inimigo, e contra o que? Os anjos caídos, que são hierarquias, né? Então, principados, né? Então, assim, vocês vê que o anjo, ele foi entregar mensagem a Daniel, né? Na hora que ele foi entregar a mensagem, o anjo da Pérsia, ele brigou 21 dias com o anjo. Brigou mesmo que o anjo, precisou o anjo Miguel, outro anjo, vir interferir para poder liberar a mensagem. Por isso que eu digo a vocês, o mundo espiritual, ele é real. E vocês têm que tomar cuidado. Por causa disso, foi rejeitado. Ó, Deus só existe um. Deus só é um. Adoração só há um. Cântico, louvor, só a Deus, o Deus de Israel, só a Ele. Nas suas mãos nas suas mãos estão as profundezas da terra.
e as alturas dos montes são suas. Vocês veem que quando Moisés subia para o monte, o Senhor estava lá no monte com ele, entendeu? É o lugar de glória a Deus, né? E seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Tudo foi feito pelo Senhor. Ó vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Tá vendo? O Senhor pede, o Senhor disse que adora só a Ele. Agora eu vou ler para vocês porque que quebraram essa aliança que tinha com o Senhor. Bora pra cá. Tu vai ler aonde, meu? Eu vou ler sempre tô no mesmo canto que eu leio pra vocês. É um mandamento, eu já falei pra vocês que o tempo católico, foi por isso que ele foi rejeitado, por causa dos 10 mandamentos. Ele não cumpre. Aqui, ó. Êxodo 20 e o versículo que eu vou ler pra vocês é o versículo 4, versículo 5, versículo 6. Aqui é os 10 mandamentos, tem aqui, ó. Vou ler pra vocês. Os 10 mandamentos. Versículo 4. Não farás para ti mais de escultura. O tempo católico fez, quebrou a aliança que ele tinha com Deus. Por quê? Porque aqui é os 10 mandamentos, ele quebrou. Não farás para ti mais de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Fizeram um homem como se fosse Jesus de madeira, né? E colocaram na igreja. Pois então, não era para ter feito isso, porque ele está no céu, nem a imagem dele não pode ter, porque está escrito aqui, ó, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Jesus não está no céu, nem dele pode ter. Da mãe de Jesus, ó, nem embaixo na terra. A mãe de Jesus, ela morreu, ela foi sepultada. Ela está igual aos 12 discípulos, esperando o momento do arrebatamento para sair da face da terra. A alma dela está com o Senhor, o espírito dela está com o Senhor, mas o corpo dela está na terra. Como Jesus disse, Lázaro dorme. Então, ela dorme. E o Senhor vai acordar ela agora. Entendeu? Todos eles vão ser acordados agora. Glória a Deus. Continuando aqui. Nem nas águas embaixo na terra. Nada, o Senhor disse nada de mais de escultura. Ó, não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade. Iniquidade é pecado. Dos pais nos filhos. Os pais pecam e os filhos pagam. E os filhos estão pecando, os filhos dos filhos deles vão pecar também. Ó, até a terceira e quarta geração, para você ver se a pessoa pecar, vai até a terceira, quarta geração daquela pessoa, para você ver que o pecado se estende. E Deus, né? Então, ó, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Fez essas coisas, está demonstrando que odeia a Deus. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Por isso que eu digo a vocês, lê os 10 mandamentos. Eu digo para vocês, tempo evangélico, lê os 10 mandamentos. Tempo católico, lê os 10 mandamentos. Bora pra cá? Lê os 10 mandamentos para vocês. Agora, sobre esse primeiro templo que foi rejeitado. Casa, eu já falei para vocês, representa templo. Mulher dentro da casa representa o quê? Religião. Que é justamente a que o Senhor colocou, estendeu aqui na face da terra. E Osés, eu vou ler em Osés para vocês. Foi mesmo em cima. Eu vou ler em Osés para vocês, né? Osés 8. O Senhor disse abertamente. Nesse versículo, Osés 8, versículo 1, ele disse: põe a trombeta da tua boca. É para o quê? Para a gente avisar o povo católico. Avisa, põe a trombeta da tua boca. Chama o povo ao arrependimento, povo católico. Renuncia às idolatrias, renuncia à vaidade, de volta para o Senhor. Nos templos católicos, as pessoas estão se trajando de calça dentro do templo. As pessoas é para vestir vestido, como o Senhor manda. E as pessoas estão se trajando desse jeito, as pessoas estão com vaidade. Essa cabeça dessa mulher também está dentro do templo católico. O povo todo com batom, com a sobrancelha feita, reme, os cabelos tirados, cabelo cortado, unha pintada, salto alto, roupa que não conforme a vontade de Deus, por isso que vão ser rejeitados. Por quê?
Porque também ler a palavra de Deus rejeita. Ó, Deuteronômio 22, não haverá, o Senhor está dizendo, não haverá traje de homem na mulher. O homem não se veste de paletó e de calça, então de blusa e de calça. Então, a mulher, o Senhor disse que não pode usar calça não. O Senhor fala que ela tem que usar vestido. Vai para as duas casas, porque o templo evangélico também, as irmãs estão se vestindo de calça dentro do templo. Olha para você ver até onde o de respeito tá com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus. Eu vou ler para vocês Deuteronômio e volto já para cá. Foi mesmo em cima. Ó, assim, né? Faltam umas folhinhas. Ó, não haverá traje de homem na mulher. O Senhor disse que não. De modo, maneira nenhuma, nós não podemos se trajar como homem. Nem calção e nem tampouco calça. E nem vestirá o homem traje de mulher. É proibido. Ó, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor, o teu Deus. Quantas pessoas não estão com abominação dentro dos templos da casa de Deus, perante a face do Senhor? Por quê? Porque as pessoas não soltam esse versículo. Olha, assim tem escrito na Bíblia. Temos que falar abertamente. Tem que confrontar o pecado mesmo. O pecado dói. Quando a gente é confrontado, a pessoa se entristece logo. Pois eu não. Ô Senhor, obrigado por você me corrigir para mim não ser pego nesse pecado. Mas entreguei para vocês. Agora eu vou para onde eu estava com vocês. Ó, glória a Deus. É Oséias 8, e versículo 1. Põe a trombeta à tua boca. Eu tô falando para vocês. Arrepende-te, deixa de lado. Para que vocês não sejam o que? Pegue no pecado dela. Ó, põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra o quê? Contra a casa dele. Contra os templos dele, o templo católico. Contra o templo evangélico. Por quê? O templo evangélico, ele vai dizer um não. Essas que estão aqui cheias de vaidade dentro do templo. Jó 15 e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Bora continuando aqui. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A lei do Senhor, lá no livro de Gênesis, a primeira folha, Deus criou o homem e a mulher. Lá em Gênesis 1, Deus criou o homem e a mulher e Deus abençoou e mandou ele frutificar e multiplicar. Tem escrito no versículo, é só você. É a primeira folha, versículo 27 e versículo 28. Tá lá escrito. Deixa eu soltar aqui para vocês, é porque eu gosto de ler as coisas. Glória a Deus, meu Deus. Ó. Glória a Deus. Ó. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher aqui no livro de Gênesis, a primeira folha. É Gênesis 1. Ó. Deus o abençoou. Depois que Deus criou, Deus abençoou os dois. E Deus lhe disse, Deus falou para ele, ó, frutificai, multiplicai vós e enchei a terra. Como é que eles vão encher a terra? Pois então, Deus casou os dois e mandou ele o quê? O primeiro casamento foi o Senhor que fez, o próprio Deus, entendeu? Mas entreguei para vocês. Agora bora para cá, ó. Eles fizeram reis, mas não por mim. Tá dizendo aqui nessa escritura que eles fizeram o que? Reis. Reis o que que é? É papa. Fizeram reis, mas não por mim. É papa. Colocaram papa lá, mas não por permissão de Deus. Construíram príncipe. Príncipes são o quê? Pastores e padre. Sacerdote da casa de Deus. Construíram, colocaram lá. Mas conforme a vontade deles, não conforme a vontade de Deus, né? Mas eu não subi, ó, da sua prata e do seu ouro, da sua prata
é do lã das ovelhas, do seu, ó, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo. Do lã das ovelhas fizeram imagem de escultura, para ser o quê? Olha o que está dizendo esse versículo. Para ser destruído. Por causa que eles pegaram o dinheiro e fizeram isso, eles vão ser destruídos. O versículo foi bem abertamente, não tem mais o que falar mais não. Fizeram ídolo, você sabe que é o templo católico que faz isso. Fizeram as imagens de escultura para serem destruídos. Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira, olha, Deus irado. A minha ira se acendeu contra eles. Contra lá contra lá o que? Os papas. Contra o papa, não, com o papa, né? Contra o papa e contra o que? Os padres. Por causa de quê? Por causa das idolatrias. Por causa de quê? Por falta dos ensinamentos da palavra de Deus abertamente, verdadeiramente. Entreguei para vocês, né? Agora eu vou para onde? Jesus combatendo a idolatria e o inimigo pedindo para Jesus se prostrar perante ele e adorar, coisa que o povo católico se prostra perante as imagens de escultura e adora. Ó, e o Senhor manda que vocês façam o que? Que vocês repreendam, do mesmo jeito que ele repreendeu. Só que o inimigo não vai aparecer para vocês pedindo adoração, não. Ele vai colocar coisas para que vocês sejam que enganados, que foi isso que ele fez. O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. A função dele é essa. E a função de Jesus é construir. Ó. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrares e me adorar. Isso aqui é o inimigo pedindo adoração a Jesus. Ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito lá na Santa Escritura, como eu li para vocês. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É só a Deus nós devemos servir, só a Deus devemos adorar. Por isso que o versículo 10 do Senhor repreendeu ele. Cadê a força do templo católico de repreender tal coisa? Cadê a força de vocês? Cadê o amor que vocês dizem que tem por Deus? Que vocês pisam em cima da Santa Escritura dele. Olha, o Senhor está vindo, o Senhor vai vir com fúria sobre esse templo, sobre essa casa. Esse templo vai deixar de existir. Vai ser igual Sodoma e Gomorra. Por causa de quê? Por causa disso que fizeram com Deus. É uma quebra de aliança, como eu li em Osés. É os 10 mandamentos que foi quebrado. Vocês viram? Eu li para vocês. Mas a mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? Agora, embora para o que? Para o próximo sonho. Eu sonhei que eu estava trabalhando, a parte assim. Eu sonhei que eu digo assim, porque assim, as visões vêm do meu Senhor. Todas as visões não vêm de mim. Tem gente, a gente sonha até com a própria morte, mas isso não vem da gente, isso vem do Senhor. Todos os sonhos, todas as visões vêm do Senhor. Sonho de alerta para nossa vida, sonho que a gente vai passar por algo, o Senhor nos avisa. O que Ele puder para fazer para nos defender, Ele faz. Então, os sonhos são através do Senhor. Esses pesadelos é quando o inimigo chega por perto, né? Querendo logo para você ver, que até quando ele interfere, né? É para fazer maldade, né? Então, por isso que eu digo a vocês, ama ao Senhor, o teu Deus, o teu Criador. Ele é o único que nos ama de verdade. Ele é o único que nos ama. Pra falar a verdade, é o único que nos ama, né? Então, ó, bora pra cá? Eu vou soltar o sonho pra você. Olha, eu sonhei que eu tava numa casa. E lá eu trabalhei a partir de manhã. Sou costureira, trabalhei. E meio dia eu fui almoçar. Quando eu voltei, já voltei tarde. Cheguei de tarde no trabalho, perdi o horário, né? E eu experimentei a roupa que eu tava fazendo. Eu vi que deu, glória a Deus, eu vi que a roupa deu. Aí já passou da parte da tarde. Já passou pra parte da noite. Glória a Deus. E eu já vendi alguma congregação do Senhor. E era assim um dia festivo. Era um dia de festa, um dia festivo. Glória a Deus. E eu vendo uma congregação do Senhor atrás de mim, vinha carro, vinha moto, porque era sendo um dia festivo. E eu via mesmo no beco da minha casa. E no momento que eu venho no beco da minha casa, na minha frente apareceu um cavaleiro. E ele vinha voado no cavalo. Eu saí do meio para ele passar,
quando eu saio do meio para ele passar, quando eu olhei, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E tudo que ele estava lá no chão brigando com esse homem, eu cheguei pertinho dele, o homem estava lá no chão, né? E o Senhor estava em cima dele. E o homem defendendo assim a cabeça e o Senhor, né? Guerreando com ele. E quando estava acontecendo isso, eu cheguei pertinho do Senhor, aí nós saímos de lá, fomos para outro canto. Nesse outro canto que nós chegamos, o Senhor se sentou e o Senhor começou a beber. E eu disse assim, eu não vou deixar ele aqui não, se eu deixar ele aqui, ele pode voltar para aquele canto onde ele guerreou, né? Aí eu peguei, o que foi que eu fiz? Eu coloquei o Senhor nas minhas costas, trouxe ele, sentei ele na frente da minha casa, numa pedra. Na hora que eu sentei lá, aí eu deixei ele lá, ele tombou, na hora que ele tombou, eu disse, não, ele vai cair, ele vai se machucar, não vou deixar não. Meu Senhor, tão maravilhoso, né, então, tão lindo também, né, então. Aí eu peguei, né, não, vou deixar não, e eu me sentei do lado dele, e eu me acordei. Agora eu vou soltar pra vocês, Apocalipse. Vou ler pra vocês sobre o quê? Sobre esse cavaleiro. Tá escrito aqui no Apocalipse. E esse cavaleiro é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Ó. O cavaleiro é Apocalipse 19. O cavaleiro no cavalo branco. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Você está vendo? Aquele homem que veio no cavalo, que estava brigando, aquele homem que vem atrás de mim era o inimigo do Senhor. E o Senhor vê o quê? Ó, e julga e peleja com a justiça. Pelejar é brigar mesmo, enfrentar o inimigo. O Senhor estava guerreando com ele, entendeu? Por isso que ele veio no cavalo, ó, e viu o céu aberto. É o Senhor vindo, ó. E viu o céu aberto e um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. É o Senhor, aquele homem que estava no cavalo, aquele homem que estava em cima do cavalo é o Senhor, entendeu? E julga e peleja com a justiça. Então, o Senhor batalhando pelo templo dele, pela casa dele aqui na face da terra. E vocês o que? É como o Senhor mesmo disse, quando ele estava lá para sofrer por nós, botou os 3 discípulos dele para orar. Eles fizeram foi dormir. Jesus batalhando por nós ia padecer, sofrendo, orando. E o que? O povo com negligência dormindo. Igualmente está agora no dia do arrebatamento. Jesus batalhando pelas nossas almas e muitas pessoas estão dormindo, não estão orando, não estão jejuando, nem estão tomando o sangue de Jesus. Então, olha, algo que eu vou falar para vocês, toma o sangue de Jesus. A batalha, ela tá terrível. O inimigo tá direto, querendo pegar vocês. Ele não está preocupado no que está lá no mundo, não. Ele está preocupado com vocês que estão dentro da casa de Deus. Por isso que eu digo a vocês, toma o sangue de Jesus. Toma o sangue de Jesus. Ele tem o poder de nos purificar. Toma o sangue de Jesus. Antes de tomar o sangue de Jesus, pede perdão ao Senhor e toma o sangue do Senhor. Olha, algo que eu vou pedir a vocês. Antes de vocês tomar a Santa Ceia, antes de vocês tomar o sangue de Jesus, vocês pedem perdão ao Senhor. Vocês pedem perdão ao Senhor. Nós somos limpos, as nossas vestes pelo sangue do Senhor. Pede perdão ao Senhor e toma o sangue do Senhor para que nossas vestes fiquem limpas perante o Senhor, né? Quantas pessoas não vão chegar com as vestes tudo manchadas de sangue? Renuncia à vaidade. Tempo evangélico, renuncia à vaidade. Sobre por que o Senhor bebeu, eu vou ler para vocês. Tá aqui. Eu vou ler para vocês por que o Senhor bebeu. É dia de ceia. A última ceia do Senhor foi aqui com os 12 discípulos dele aqui na terra, antes dele sofrer por nós. E agora, ele vai sentar à mesa e o Senhor vai beber. Beber o que? O vinho. Jesus, a última ceia do Senhor, o Senhor bebeu o vinho. Entendeu? O Senhor vai beber o vinho novamente, com certeza. Ele fez o vinho, porque que ele não vai beber o vinho? Bora pra cá? Ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa. Jesus aqui, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Jesus. Desejou muito comer com o quê? Com os 12 discípulos dele, a Páscoa. Ele desejou, antes dele sofrer por nós. E olha, continuando.
porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? A última Páscoa, a última ceia do Senhor, a última ceia do Senhor aqui foi antes de sofrer por nós. A última agora, depois dessa última, o Senhor vai voltar a cear agora no dia do arrebatamento. O Senhor arrebatou a igreja, o Senhor senta nós à mesa e o Senhor ceia conosco, entendeu? É o que está dizendo. E aqui está dizendo que o Senhor tomou o cálice. Ó, vou ler para vocês novamente, ó. Disse-lhe, desejo muito, o Senhor desejou muito, almejou muito, comer com os 12 discípulos dele a ceia. Desejo muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, o Senhor não comeu mais, o Senhor está o quê? Esperando por nós, ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça. Você está vendo? O Senhor bebeu do cálice. Ó, então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Quem toma é nós bebe do vinho e nós comemos do pão, que simboliza o corpo do Senhor, e o vinho simboliza o sangue. Nós ceamos, e o Senhor esse tempo inteiro, né? Sem o quê? Sem beber do... Vou ler para vocês. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide. Do fruto da vide é do vinho. Até que venha o reino do céu. Então, até ele tirar o reino que ele estabeleceu na face da terra. Então, o Senhor vai tirar, o Senhor vai sentar à mesa, o Senhor vai cear. Entendeu? É o que eu tenho para dizer para vocês a respeito desse sonho. Porque é que o Senhor bebeu. Bora para o último sonho. Eu sonhei e confirmei para vocês esse sonho nas Santas Escrituras, né? O homem no cavalo, porque que o homem brigou. Vocês me desculpem um pouquinho, né? O que é que eu tenho pra dizer pra vocês, né? Agora eu vou soltar pra vocês o último sonho. Eu sonhei que eu tava, era num canto, e era um dia festivo, e tinha muitas pessoas, né? E nesse canto as pessoas estavam comemorando, era festa, dia de festa. Eu prestei atenção no dia da vinda do Senhor, que eu mostrei pra vocês sobre o homem do cavalo. Então, porque eu vi e eu soltei também nas outras escrituras pra vocês, que tá escrito. Esse dia também é dia de festa. E também, esse que eu tô soltando pra vocês é um dia festivo. É um dia festivo. E algo que eu vou dizer a vocês. Eu tava nesse canto e tinha pessoas, e eu cheguei, né, tava lá, na hora que eu olhei pra minha frente, apareceu várias espadas. Várias espadas, elas se enfrentavam assim, uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro, e elas se enfrentavam. Na hora que elas se enfrentou, glória a Deus, na hora que elas se enfrentou, ela se enfrentou com uma fúria medonha, um ódio medonho, ela se enfrentando assim, ó. Chega a unir as varas de espada no meu ouvido. E em cada cabo de cada espada tinha um símbolo do seu país. Tinha uma bandeira com o símbolo do seu país em cada espada. E era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. E o símbolo do Brasil estava na espada mesmo do meio. E junto da do meio, né, estava ao lado também a bandeira do país do Trump, dos Estados Unidos. Estava assim, mesmo no meio da carreira, mesmo assim, mesmo no meio da carreira. Tem a carreira de espada, ela estava mesmo no meio, mesmo no centro. A bandeira do Brasil, a bandeira do Trump. Pois então, olha, aí eu saí alarmando, falando com um, falando com outro, ninguém me deu ouvido. Cheguei lá no meu filho estava na festa, e eu cheguei pro meu filho, falei também, meu filho também não me deu ouvido. Eu saí alarmando, falando para um, falando para outro, ninguém me deu ouvido. E glória a Deus, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu me lembrei que o Senhor já tinha me mostrado no céu, só que eu guardei. Tudo que eu guardei, né, o Senhor me mostrou em sonho, agora eu tô soltando para vocês. Olha, o Brasil vai entrar em guerra, porque eu vi claramente a bandeira do Brasil juntinho da bandeira do prédio do Trump, né, dos Estados Unidos. Eu vi a bandeira do mesmo lado, e mesmo no meio, mesmo no centro. Por isso que eu digo a vocês, a nação brasileira aceita Jesus. Começa porque vocês sabem que o negócio é diferente. São povos que tem
tem armas para guerrear. O povo brasileiro não tem, não. Preste atenção. De volta para Jesus. A nossa arma poderosa é só Jesus aqui. Entendeu? É o que eu digo a vocês. A nossa arma é Jesus. Por isso que eu digo a vocês, aceita Jesus. Aceita Jesus, não perde tempo. Jesus mostrou antes de acontecer, para que quando aconteça vocês saibam que Jesus colocou alguém para avisar vocês antes. Jesus comparou a vinda dele igualmente no tempo do dilúvio. E eu vou soltar para vocês, está aqui pertinho. Jesus comparou a vinda dele com o tempo do dilúvio. Por quê? Porque tinha alguém com vocês, chamando vocês o arrependimento. Eu me levantei, foi só para chamar vocês o arrependimento e mostrar as visões que o Senhor me concedeu para soltar para vocês. E ainda confirma ela nas Santas Escrituras. Ó, Lucas 17 e o versículo 26 é o que eu vou ler para vocês. A vinda do Senhor vai ser igualmente no tempo do dilúvio. Ó, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Jesus disse que do mesmo jeito que aconteceu no tempo do dilúvio, que foi que Deus fez? Deus levantou Noé para pregar, chamar aquele povo ao arrependimento. Do mesmo jeito, Jesus levantou alguém, pessoas para falar com vocês. Levantou a rainha do sul e levantou os homens de Levi para chamando vocês o arrependimento, a transformação de vida. Jesus levantou pessoas para chamar vocês o arrependimento, a transformação de vida. Então, ó, para você ver a vinda do Senhor, como eu falei para vocês no meu sonho, era o dia festivo. Olha o que é que Jesus disse. Comiam, bebiam, a respeito desse sonho que eu soltei para vocês, ó. Comiam, bebiam, compravam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Você está vendo? Então, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Do mesmo jeito. Normal, entendeu? Pensando eles, né, que o dilúvio não vinha. E estou falando para vocês, Jesus está voltando. O sexto selo vai ser aberto, vai vir um grande juízo sobre a terra. Alerta, povo, Jesus está voltando. Alerta. Alerta, acorda. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Noé, de Ló, como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Do mesmo jeito vai ser a vinda do Senhor. Vai pegar todos de surpresa. Esteja vigilando. Lembrai da mulher de Ló. Ó, lembrai vós da mulher de Ló. Entreguei para vocês, encerrei para vocês por aqui, tá bom? Olha, Jesus ama vocês. Jesus ama vocês. Por isso que Jesus chama todos ao arrependimento. E um bom dia para vocês, um bom trabalho para vocês. Que Deus proteja vocês no caminho de vocês. Ora o Salmo 91. E o sangue de Jesus tem o poder de nos limpar e nos purificar. Pede perdão ao Senhor, pede perdão às pessoas que tem que pedir. Te conserta com o Senhor, bebe o sangue do Senhor, porque o sangue do Senhor tem o poder de nos transformar, de nos resgatar. Fui.